Olá, meu nome é Flávio Vinícius e a minha pesquisa foi sobre monitoramento de estruturas baseados em variação de parâmetros dinâmicos via MATLAB. O objetivo dessa pesquisa foi analisar a sensibilidade desse monitoramento baseado na diferença de frequências naturais da estrutura, no sentido de ver o que ele consegue perceber, se ele consegue perceber se a estrutura tem danificação e qual a intensidade desse dano. Para isso, eu peguei dados provindos de um ensaio dinâmico de uma estrutura implementada via MATLAB, ou seja, foi programado 6 modelos de estrutura, um modelo sem dano e os outros modelos com dano de 1 a 5, sendo que todas as estruturas são iguais e só se diferem pela presença e pela intensidade dos danos. A estrutura foi essa, a gente tem aqui uma viga metálica de 2,15 metros e com essa seção transversal aqui. Nessa viga metálica, foi posicionado todos os danos, né, do 1 ao 5, eles tiveram o mesmo tamanho, né, mas intensidades diferentes no que tange à seção transversal. A gente posicionou os danos da extremidade da viga até a metade dela. Então, os danos, eles foram de intensidade 1, 2, 3, 4, 5 e consistiram em redução da área da seção transversal. Então, a gente tem aqui que o dano 5, ele reduziu 3,45% da seção transversal, 10% da inércia e reduziu, consequentemente, 6% da rigidez dela. E todos eles, como eu disse, tiveram a extensão de 50% da viga. Então, dando 1 ao 5, eles foram uma redução de inércia e de área da seção transversal de 50% da viga. Né? Essa viga ela foi apoiada nas duas extremidades, esquetizada em 33 elementos, com 2 graus de liberdade por nó. Né? A partir do ensaio dinâmico desses modelos, né, a gente tem que a gente organizou os valores, né, por ordem de frequência, né, por faixa de frequência, e comparou, né, os valores das vigas danificadas com o valor da viga intacta. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que a viga com dano 1 nos mostrou uma frequência natural 2% menor do que a frequência natural aferida na viga sem dano, ou seja, na viga intacta, que expressou uma frequência natural de 43,66%, enquanto que a viga com dano 5 nos mostrou uma diferença maior, ou seja, 14,2%, a frequência aferida nela foi 14,2% menor do que a frequência aferida na viga intacta. Então, a gente gerou esse gráfico para observar melhor esse contraste, em que a gente tem que, na viga com o dano mais severo, que foi a viga com dano 5, a gente tem aqui quase 12% de diferença entre a frequência aferida na viga com dano e a frequência aferida na viga intacta, na viga sem dano. Enquanto que, na viga com dano 1, a gente tem 2% de diferença entre a frequência natural aferida na viga intacta e na frequência natural aferida na viga com dano. Com isso a gente pode observar que o ensaio, ele é sensível à presença de dano e à variação na intensidade do dano, que eu consigo perceber que um dano é maior que o outro. Isso abre a possibilidade de observar, por exemplo, evolução da degradação de uma estrutura. Porém, a gente tem aqui que danificações menores também nos trazem contrastes menores entre a frequência natural observada na viga sem dano e a frequência natural observada na viga com dano. Com isso, a gente vê que danos avarias menos expressivos também nos traz contraste de frequências pouco expressivos, que podem ser confundidos com imprecisão de medição, por exemplo. Nesses gráficos aqui, a gente pode observar outra coisa. A gente pode orientar que nesse método de monitoramento é mais adequado que a gente use frequências menores, ou seja, as frequências de primeira ordem, uma vez que essas conseguem nos trazer diferença percentual, né, de frequência da viga com dano para a viga sem dano maiores. Então, a gente vê que aqui nas frequências de menor ordem, ou seja, nas menores frequências, a gente tem uma diferença entre a frequência natural aferida na viga com dano e na viga sem dano muito maior. Isso foi observado em todos os casos, então isso também orienta a faixa de frequência que vai ser mais sensível à minha análise, assim, no sentido de encontrar o dano e perceber a sua intensidade. Então, o ensaio, ele foi
Ele foi sensível à presença de dano e às diferentes intensidades de dano. Obrigado.